Olá! A Câmara dos Deputados analisa uma proposta que visa facilitar a retirada de remédios do programa Farmácia Popular por pessoas que tenham alguma dificuldade para fazê-lo. Este Palavra Aberta vai conversar com a autora da proposta, a deputada Magda Mofato, do Partido da Renovação Democrática de Goiás. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quem é que pode se beneficiar dessa medida? Quem a senhora está visando quando a senhora faz esse projeto? Vânia, muito obrigada por nos ter chamado aqui para falar sobre isso, principalmente porque vai ajudar a levar informação àquele que mais necessita. Eu fui procurada pelos farmacêuticos que tinham muita dificuldade em poder atender as pessoas necessitadas. As dificuldades é que as pessoas não tinham condição, não têm condição de ir até a farmácia por estarem acamadas, por não terem uma condição de chegar até lá, porque não conseguem andar, porque a família não tem recursos para pagar um táxi para poder chegar até a farmácia, e porque também a pessoa que vai retirar o remédio não tem autorização para isso. Então, não foi o doente que trouxe até mim, porque o doente, o familiar do doente, muitas vezes nem tem conhecimento e nem sabe como trazer o assunto ou caso a alguém que possa ajudar a resolver. Então, o farmacêutico, isso impressiona, até sensibiliza, preocupado em poder atender a essas pessoas necessitadas. Como é que a senhora propõe que se faça esse procedimento? Como é que pode se facilitar que essa pessoa tenha acesso ao medicamento? É o que nós colocamos aqui. A possibilidade que existe é através de procuração por cartório. Só que essa procuração, aliás, não necessariamente o cartório fazer a procuração, mas a procuração que tem a firma reconhecida no cartório. Muitas vezes acontece da pessoa morar longe, às vezes mora em zona rural, às vezes tem dificuldade, inclusive, como eu já falei, de condução para ir até o cartório, e às vezes nem conhecimento tem como proceder a essa procuração, como fazer essa procuração. Não tem acesso para poder digitar, não tem acesso para poder assinar, e se tiver, ainda tem que ir presencialmente no cartório reconhecer firma. Ainda acrescido a isso, existe o custo cartorário. Então, em primeiro lugar, o cartório facilitar para que possa ser feita essa procuração. De que maneira? Ou terceiros ajudando a fazer, ou possibilitando que o cartório vá até a casa desse necessitado, desde que chamado. O cartório também pode criar as facilidades para que isso aconteça. A gente muitas vezes pensa em internet, em tentar fazer por internet. Essas pessoas carentes nem acesso à internet muitas vezes não têm. Muitas vezes, inclusive, são analfabetos que nem sabem como proceder. Então, a sugestão nossa é que também o cartório ajude a achar um meio para que seja facilitado essa autorização para que uma terceira pessoa, parente que cuide, ou vizinho que dê assistência, muitas vezes o idoso mora até sozinho, não tem parentes. E ele sozinho, ele não tem como ter iniciativa para poder ir até a farmácia para poder pegar esse remédio. E o parente, amigo ou vizinho que ajuda muitas vezes, ele também não tem autonomia porque ele precisa da receita, do documento do doente e da procuração para poder ir até a farmácia para retirar o remédio. Pois é, a senhora destacou essa questão da internet, né? Não é uma regra que as pessoas sejam idosas, mas é muito comum hoje o questionamento, né, desse acesso ao serviço público ser feito só por internet, porque o idoso, sobretudo o idoso carente, não tem esse acesso, né? Não tem, não sabe como fazer, não tem habilidade para lidar com a internet. Se porventura ele tem celular, e hoje é muito comum, o celular ele usa pura e simplesmente para comunicação. Então, essa dificuldade é muito maior do que a gente imagina. Tanto que
Quem procurou, volto a reprisar, foram os farmacêuticos, não foram os doentes que precisam, que no caso estão espalhados pelo país. E muitas vezes tem cidades pequenas que às vezes tem a farmácia popular, mas o doente não tem condição de ir pessoalmente buscar. E não tem em pequenas comunidades, como acontece que tem muitos assentamentos no Brasil, tem muitos distritos também no país, distritos que pertencem ao município, que também não tem como fazer uma procuração, não tem como o doente sair do distrito para ir à sede do município. Esse fim de semana, inclusive, eu estive num distrito que eu fiquei impressionada. 90 quilômetros de terra. Um dos pedidos que eles me fizeram foi um veículo para poder levar os doentes até a cidade e pessoas que tenham emergência de atendimento à saúde até a cidade. 90 quilômetros de terra, ali em Montevidéu do Norte, no estado de Goiás, o distrito de Santa Fé. Então, é impressionante como realmente existem pessoas moradoras com distâncias grandes, estradas municipais. Essa, no caso, até estava bem arrumada, o prefeito é bom, mas estradas municipais em mau estado, por conta de serem de terra e muitas vezes com chuva não tem como dar manutenção. Então é importante que seja dada essa atenção, espero que seja aprovado por unanimidade, que seja entendida a importância de facilitar para que terceiros retirem esses remédios. Lembrando que remédio é específico para uma doença. Ninguém vai procurar uma farmácia para pegar um remédio para pressão alta, para diabetes, para outra coisa qualquer, se não for realmente necessário. Então, essa sensibilidade é que nós precisamos que tenha por parte dos parlamentares para aprovar um projeto de tão grande importância para quem é adoentado, é necessitado. Agora, a senhora colocou sugestões de que o cartório tente facilitar, que ele possa até mesmo ir aonde está esse doente. Os cartórios são concessões. Porém, isso tem um custo, né, deputada? O cartório ficaria com esse custo, o sistema farmácia popular, como é que existe alguma ideia ou é uma sugestão que se faça isso? É sugestão. O cartório tem um custo, só que o ganho do cartório é muito grande. Nós temos acompanhado isso. O cartório visa lucro, de fato, e as custas cartorais são muito altas, muito altas. E o cartório tem esse ganho. O necessitado é que não tem. E como são concessões dos cartórios, eles podem fazer isso. Eles têm como fazer, eles têm como dar essa assistência. Quem não tem condição de pagar é o necessitado. Então, como muitas vezes o governo impõe metas, impõe regras na iniciativa particular, o cartório é concessão do governo. Como é concessão, o governo pode impor que os cartórios façam esse benefício para as pessoas necessitadas, o que não é tanto assim também. O número de pessoas que não têm condição de pessoalmente ir não é tão alto assim. É um número bastante razoável que cada cartório tem condição de arcar com esse custo sem onerar para o próprio cartório e onerar para o governo. Na realidade, o custo de ir é um custo pequeno e abrir mão do custo de reconhecer a firma é pura e simplesmente abrir mão de um ganho que ele já não tem. Porque se não foi feito, então ele não tem esse ganho. Então, o custo de ir é bastante pequeno para o cartório, para a pessoa que necessita, que fique inviabilizado. A senhora citou duas doenças, né? Pressão alta e diabetes, que a falta do remédio por um dia pode ser muito grave, né? Sem falar de Alzheimer, sem falar de Parkinson, sem falar de tantas outras que são acometidos e que sem o remédio é altamente agravado.
às vezes até coisa muito mais simples, a fralda higiênica. A pessoa que está acamada, ela precisa da fralda higiênica. E se ela não tem, imagina como começa a ficar contaminado uma cama com urina, uma urina atrás da outra numa cama que muitas vezes não tem condição de trocar o colchão. Não é a roupa de cama só, é o colchão. Então, coisa mais simples até, que acaba ficando grave, com urina acumulada por falta de fralda geriátrica, seja masculina ou feminina, tanto faz. Questão de dignidade, né, deputada? É a dignidade, a senhora tem toda a razão. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço muito de coração e volto a repetir. Espero que seja aprovado com rapidez, com agilidade e que os nossos colegas parlamentares sintam a importância desse projeto simples, mas de muito grande importância. Obrigada. Nós conversamos com a deputada Magda Mofato, do Partido da Renovação Democrática de Goiás, sobre sua proposta de facilitar para que pessoas com alguma dificuldade tenham recursos alternativos para retirar medicamentos no programa Farmácia Popular. Se você quiser compartilhar ou rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.